Good morning, everybody. Welcome to another English class. Apareceu aí nono ano aí, mas é o oitavo ano, tá? Continuando. Do oitavo ano. Aqui nós temos hoje uma aula especial. Have a special class here. Então aqui temos, para começar aqui, a nossa moderadora Rosana. Good morning, Rosana. Good morning, everyone. Good morning, Teacher Eddie. Good morning, teachers and students. Welcome to another English classes. Okay. Então essa aula aqui é uma aula que a gente já trabalhou no nono ano, né? How to be a Professional Geek aí. E a gente tem aí um convidado especial. Por que a gente está trabalhando isso, né? A gente vai falar sobre a importância do inglês aí também, para vocês pensarem no projeto de vida de vocês, né? Então a gente vai falar sobre algumas profissões que envolvem aí o inglês, tá? Se você perder a aula anterior, tá no repositório ali, né? Vocês podem anotar aqui. Então tem todas essas habilidades, nossa, todas as habilidades, né, para a gente falar sobre a diversidade do inglês aí no dia a dia. E as habilidades também estão lá no repositório, assim como essa aula anterior que a gente passou no nono ano, mas o pessoal pediu muito para que a gente tivesse de novo essa aula no oitavo, por isso que a gente está fazendo isso. E o que é essa aula que eu estou fazendo, esse suspense, né? Que a gente hoje vai receber o Mário Barroso. He's a teacher, journalist, and sport consultant. He got his degree in journalism at USP and his master's in science of human motion. He was an editor for Marvel and DC for 10 years. He has translated X-Men and Spider-Man for 21 years. He has a record of translating 12,000 comic books since 1989. And he broadcasts live interviews with great names of comic book industry weekly at Mário Luiz Barroso em Instagram. Ou seja, a gente vai receber aqui esse grande tradutor, jornalista Mário Barroso. Mário, welcome back. Thank you for having us. Good morning, Ed. Good morning, Rosana, Teacher João, all English teachers and students in São Paulo State, 8th grade. It's very nice to be here. It's an honor and a pleasure. I'm all yours. Ok. Então, Mário, a gente vai alternar aí português e inglês aí, né, para todo mundo entender tudo, incluir todo mundo, porque na verdade a gente quer mostrar, né, a importância do inglês. Vai ser um trabalho mais de conscientização aí de todo mundo, né? Como é que a gente faz, né? E é uma pergunta que eu já te fiz, né? Mas vamos adaptar um pouquinho a pergunta, porque é um novo público aqui. Então, how important English is in your life? Qual a importância do inglês na sua vida aí? Você que tem essa multiplicidade de profissões aí, como é que funciona o inglês na sua vida? Can I answer in English? English, português, both. Pode em português mesmo. Ok. Well, I work with English. Eu trabalho com a língua inglesa. And I work with English for more than 30 years. Mais de 30 anos que eu trabalho com a língua inglesa. And even if I didn't work with it, it would be very useful. Mesmo que eu não trabalhasse, seria muito útil for studying, para estudar, and for my leisure, para o lazer. Because most movies and TV series, filmes, seriados, and even video games are in English, estão em inglês. And English helps me a lot through work and leisure. O inglês me ajuda muito, tanto no meu trabalho, quanto no meu lazer, quanto já me ajudou muito nos meus estudos. Legal, Mário. E assim, você fez essas traduções, traduziu 12, para quem não pegou aquela parte do comecinho ali. E vocês, então o pessoal está no chat aqui, nós temos até agora 13 mil pessoas assistindo pelo aplicativo do Centro de Mídias, né? Também tem o pessoal que está no YouTube. Mas o pessoal do aplicativo, eu estou acompanhando aqui a pergunta de vocês. Se não tiverem perguntas aqui para o Mário, manda aí, a Rosana já levanta aqui, né? O Marcelo perguntou, is this an English class? Is this an English class? A gente vai falar sobre o inglês aí, né, tal. E Mário, você agora acabou de traduzir aí o X of Swords, X de espadas do X-Men, né? Que acabou de... Yes, isso acabou de ser lançado pela Panini, uma grande saga do ano,
dos mutantes, Eu falo X-Men em português, but I say X-Men in English, so you choose, there's no problem. And it's the most important event, é o evento mais importante for the X-Men in 2021. É o evento mais importante desse ano. And I have been translating X-Men for almost 22 years. Então faz quase 22 anos que eu estou traduzindo o X-Men e também o Homem-Aranha. E eu já traduzi quase 12.500 histórias. Então vocês multipliquem 12.500 por 20 e vocês vão ter uma noção de mais ou menos quantas páginas. Mas deixem para multiplicar a aula de matemática. Vamos falar de inglês aqui. E eu esqueci de mencionar que o inglês é muito importante em viagens. English is very useful when you are traveling abroad, quando você viaja para o exterior. When you are choosing what to eat, which bus to catch, which subway to catch. Né? Quando você vai escolher o que você vai comer na lanchonete, no restaurante, para você saber qual transporte pegar. To ask for directions, para você perguntar aonde vai. Even though we have very useful apps like Google Maps in the cell phones, but our cell phone not always works so well abroad. O nosso celular nem sempre vai funcionar tão bem quando está no exterior. É verdade, né, Maria? A gente fica ali dependendo do Google Tradutor ali, nem sempre vai dar muito certo, né? E tem muito a ver também com a gente que aprendeu inglês da maneira offline, né? Antes dessas facilidades que o pessoal na internet. E aí pergunto pra você, que eu já fiz uma vez, né? How did you learn English? Né? Como é que você aprendeu inglês? I have learned English at school, just like everybody who's watching now. And then I studied in an English school, out of school, right? I specialized in English school, numa escola de inglês, né? Fora da minha escola. And I used to go to my English school library. Eu ia bastante na biblioteca da minha escola de inglês. And I used it to get some comic books to read at home, and then in the next class I would give them back. Então eu pegava na biblioteca da minha escola de inglês, levava para casa ali e devolvia. And I have noticed that it was the English from the street, the English from TV, so I would understand better TV if I learned the English in the comic books. Eu percebi que a linguagem dos quadrinhos é a mesma do cinema e dos seriados, e que se eu entendesse o que estava escrito nos quadrinhos, eu ia entender na hora de ouvir o que estavam falando no cinema ou nos seriados. Ah, very nice. Eu falei dessa questão do X-Men, né? Porque X-Men ele é um quadrinho não, imagino que não seja um quadrinho fácil de traduzir. I imagine that X-Men is not so easy to translate because you have some characters speaking formally, você tem os personagens falando formalmente, que você tem o Fera, por exemplo, né, que é aquela linguagem científica, aí o Wolverine falando lá Bub, né, e aí de repente você tem lá, agora que você acabou de traduzir o X-Espadas, que você tem o Krakoa ainda, que você tem lá um alfabeto estranho, e aí eu fiquei muito curioso, né, eles dão um roteiro do Krakoa, né, para você, o que está escrito ali de verdade, né, se vocês estão fazendo essa tradução, mas como é que é você traduzir no mesmo texto uma pessoa falando de uma maneira totalmente diferente da outra? A base ajuda muito, né? A partir do momento que você estuda bastante o inglês ou qualquer outra língua, você consegue diferenciar se a pessoa está falando formalmente, com todas as pronúncias, falando para em vez de pra, e outros detalhes importantes na hora de se pronunciar, se a pessoa é educada, se a pessoa fala de um jeito mais difícil, como um cientista, por exemplo, que usa termos técnicos, mas basicamente para o tradutor a função é reproduzir não só o conteúdo, como a forma, o jeito do personagem falar. Então, o Fera, The Beast,
Ele fala de um jeito mais formal, assim como o professor Xavier, Professor X Xavier. So the way they speak is very, very polite, very, very correct. Uma forma muito correta de se falar. E se eles falam corretíssimo em inglês, a obrigação do tradutor é que eles falem corretíssimo em português. If they speak correctly in English, they should speak correctly in Portuguese. If they don't know how to speak, if they haven't gone to school just like you are going right now, they may speak very, very badly, né? Se eles não tiverem ido para a escola como vocês estão indo agora, pode ser que o inglês deles, ou no caso traduzido o português, não seja o mais correto possível. E a minha obrigação é fazer com que o português desses personagens que não foram para a escola seja tão ruim quanto o inglês deles no original. Aí tem bastante daqueles ain't, né, aí vira um num, né? Eu lembro que eu aprendi não obstante num quadrinho que você traduziu, que o professor Xavier falava isso. Não obstante, o que é esse não obstante, né, tal? E a gente tem algumas perguntas no chat, né, Rosana? Yes. O Mário, o Flávio Conte, ele está perguntando, what is cooler to translate, X-Men or Spider-Man? Wow, they are, hello Flávio, good morning. They are cool in different ways. It's very hard to make a comparison. Eles são legais de formas bem diferentes. Spider-Man is always funny and is always making jokes. So it's very light. It's very good to translate Spider-Man. And X-Men, we have lots and lots of characters. O X-Men tem muitos personagens. And each one of them speak in a different way. Cada deles fala de uma forma diferente. So I have different challenges when translating Spider-Man and translating X-Men. Os desafios são diferentes para traduzir X-Men e Homem-Aranha, mas eu não gostaria de abrir mão de nenhum dos dois. I would not like to stop translating any of them. Até que também tem os crossovers, né? Tem os X-Men, Homem-Aranha nas mesmas histórias, né, tal. E as piadas do Homem-Aranha também são difíceis. Acho que imagino que seja difícil de traduzir, né? The jokes, Spider-Man's jokes are different because there are many references. Tem muitas referências, né? Como é que você faz com essas referências? Porque às vezes eles falam assim, a Shirley Temple, né? Às vezes o Deadpool mesmo, né? Ele fala Bea Arthur e você fala, e aí, como é que faz, né? Que são as referências muito escusas ali, né? Every story has references from its author, from its writers. Então, cada história tem as referências de vida do seu próprio autor, do seu escritor, do seu roteirista. And I have to do just like everybody else. Eu tenho que fazer como todo mundo. I have to Google it. Eu tenho que procurar no Google. Because I don't know everything. Eu não sei tudo. And I can't be lazy and I can't be afraid of going looking for it. Eu não posso ter medo e não posso ser preguiçoso na hora de pesquisar. Because researching in English, geography, maths, and physics and chemistry or whatever, it's very important because it's science. And science is very precise, and you have to get it right. Então, não importa a matéria, a disciplina que você estiver estudando, se é geografia, física, química, matemática, você precisa pesquisar, porque tudo isso é ciência, e a ciência é muito precisa. E não é só a matemática que é precisa. As línguas são precisas, porque se você usar a palavra errada, você atribui o significado errado. E se você utiliza o nome errado de um local na geografia, por exemplo, você pode ou mencionar um local que não existe, ou você vai mencionar um local que existe, mas não é o que está no original.
Ah, então a gente, bom, para o tradutor, então é importante então saber também todo o contexto, né, Marita, para fazer essa tradução. Tá? Então, tem uma pergunta que eu queria saber você, que você tem de editor, você foi editor por muito tempo, né? Então, what does an editor do? O que o editor faz, afinal? The editor reads before everybody all the original material. Então, o editor lê, antes de todo mundo, o material original. No meu caso, eram os gibis, as revistas em quadrinhos em inglês. And the editor has to choose if the best ones or just the way they are going to publish, because good or bad, they are important for the great soap opera of life of each character, so I have to put it in order. Então o editor ele escolhe o melhor material, mas às vezes é um material muito importante, que pode ser de má qualidade, mas ele pertence à grande novela da vida do personagem. Eu não tenho como pular do Homem-Aranha 253 para o 257, só porque o 254, 5 e 6 são histórias ruins, como editor, né? Então, eu tenho que organizar a revista. As revistas brasileiras publicam mais de uma revista original americana por vez, então é comum nós encontrarmos 3, 4, 5, 6 histórias originais americanas em uma só revista brasileira. Então é necessário organizar de uma forma de que, se possível, saia uma sequência inteira de história, com começo, meio e fim, na mesma revista. Basicamente é isso. Na minha época, antigamente, nos anos 90, vocês não eram nascidos, não existia internet nem e-mail, ou a internet estava começando e não era confiável. E nós tínhamos sessões de cartas, e nós respondíamos cartas com a mesma facilidade que estamos respondendo as perguntas de vocês agora. Então vocês tinham que, você tinha que ler tudo, na verdade, antes, né, e para fazer a escolha, então, do que precisar. Eu achei muito interessante você falar do Homem-Aranha, né, porque Brand New Day, aquela época ali que apagou tudo, sofrível, né, mas tudo bem. Então, a gente tem Quem nunca, né? Quem nunca, né? E aí, Osana, o que o pessoal está falando, perguntando no chat, comentando, tem comentário de alunos, professores? Tem, de alunos, de professores. A galera está falando que essa aula está incrível por conta de trazer aqui para todo mundo a importância das possibilidades que existem de se construir uma profissão, né, de se conquistar um trabalho por meio da língua inglesa. A Pro Maria Lúcia, Pro Nair, tá todo mundo mandando aqui sobre essa aula com o nosso entrevistado especial. A Sabrina colocou, que legal essa aula, com um monte de ar, com vários São os melhores, né? Assim, esses comentários são os melhores. Então assim, você, então, esse trabalho de editor, você tem que dominar inglês também, né? Você falou agora dessa época sem internet, e você falou que na pesquisa, né, então, quando tem uma referência ali escusa, você olha na internet. E como é que você fazia antigamente, Mário? How did you used to do when you didn't have internet to research? Just like everybody else did in that time, eu fazia o que todo mundo fazia. I went to the closest library. Eu ia até a biblioteca mais próxima. If it was something very specific, se fosse algo muito específico, I would talk to a specialist. Eu conversaria com um especialista. If it was something from medicine, I would talk to a doctor. If it was something from law, I would talk to a lawyer, to a judge, or to a prosecutor. If it was something to physics, from physics, I would consult a physics teacher or a physician or whatever. Então, se não fosse algo difícil de encontrar na biblioteca, eu procuraria um especialista na profissão em que eu estava precisando. Se fosse um termo médico,
eu conversaria com um médico. Se fosse um termo da engenharia, com um engenheiro. Se fosse do direito, eu falaria com um advogado. De forma que eu usasse o termo correto em português. É importante consultar os profissionais também, porque eles estão sempre muito mais atualizados que a maioria das fontes de informação sobre o que está acontecendo na profissão dele, né? Reforçando o que o professor Ed Júnior falou, mesmo sem ser tradutor, eu precisei muito do inglês e não teria conseguido o meu emprego como editor se eu não soubesse inglês para poder avaliar o material estrangeiro, entender o material estrangeiro e poder supervisionar, conferir o trabalho do tradutor, porque no caso, hoje, eu sou um tradutor e eu trabalho para um editor. Quando eu era editor, eu supervisionava o trabalho do tradutor. Se eu não soubesse inglês, eu não teria condições de dizer se eu estava diante de uma boa ou de uma má tradução. E é muito legal essa responsabilidade, né, que vocês tradutores têm. Eu lembro do final do Homem-Formiga 2 lá, que ela fala assim, be careful with time, acho que era time vortex, uma coisa assim, e o tradutor não colocou vórtice temporal. Quer dizer, ele não pensou que aquela tradução ali mudou porque tinha a ver com o próximo filme, né? E depois eles tiveram que refazer essa tradução, colocar no filme, né? Então a responsabilidade é muito grande. Mário, eu achei muito legal isso que você falou, né? Das bibliotecas, que nas bibliotecas hoje em dia o pessoal não conhece muito bem a biblioteca, né? A biblioteca é quase o streaming de livros, né? Que você vai lá, pega o livro, assiste, devolve, né? E o pessoal não tem muito esse contato com a biblioteca, né? Quanto tempo você passava na biblioteca? How long did you spend in the libraries when you were a long time ago? You were usually, if I could take the book home, I would only get in, find the right book, and then sign for it, and then I would go home. But there are certain kinds of books that can't get out of library, and so I had to study there, to research there. Então, geralmente eu entrava na biblioteca, pegava o livro, assinava por ele e levava para casa. Mas tem certos livros que não podem sair das bibliotecas. Então eu sentava na biblioteca e ficava estudando ou pesquisando até entender o assunto ou encontrar o significado do que era importante para o meu trabalho. Isso é legal. Mário, já nossa aula nós temos aqui 3 minutinhos, está acabando já, a gente tem algumas perguntas lá do chat, né, Rosana? Só complementando antes da Rosana dar alguma pergunta, sim, que o Mário, essa semana, você entrevistou o John Strander, né, o criador do Esquadrão Suicida. Exatamente, e tá em inglês essa entrevista, né? Foi em inglês? Tá em inglês. Tá em inglês. Se vocês forem no YouTube e digitarem John Ostrander, se vocês não lembrarem o nome do criador, basta ir no Google e escrever criador do Esquadrão Suicida. Aí vai aparecer John alguma coisa, no caso Ostrander. Se você for no YouTube, escrever John Ostrander e escrever Mundo Gonzo, que é o nome do canal para o qual eu fui um dos entrevistadores, foi sábado, é recente, ele fala muito sobre a criação do Esquadrão Suicida e no finalzinho ele fala sobre a ponta que ele fez no filme. Ele participou, esse escritor, ele era ator antes de ser escritor. Então ele também fala sobre o filme no finalzinho da entrevista. Tá, ok. One question, Rosana. Choose wisely. Aqui a galera tá desesperada para saber. What is your favorite X-Men? My favorite X-Men. Yeah. Wow, that's a question, huh? I would say that it's Rogue Vampira. She's my favorite. But my favorite mutant is Spiral, and she was a villain, but she has 6 arms, and she has 6 swords, one in each arm, and she teleports, just like Nightcrawler. Ela tem 6 braços, usa 6 espadas e se teleporta assim como o Noturno. Eu acho uma personagem fantástica, a Espiral.
Nossa, Mário, às vezes, olha, Vampira dava para um outro assunto, só como você traduziu o sotaque sulista lá, o Sugar, mas nossa aula está acabando. Mário, mais uma vez agradeço muito aí, peço pessoal aí, siga lá o Mário, tem lives aí toda segunda-feira, sábado também, né, Mário? Não, Mário Barroso aí. Isso, estava sendo às quintas-feiras, segunda-feira uma vez por mês tem, e domingo uma vez por mês tem também. Eu estou num mês caótico porque eu estou participando, aí eu estou traduzindo material de uma nova editora, a Hyperion Comics. Procurem, tem bastante coisa legal, inclusive um material clássico, um mangá com animais, né? O Coelhinho Samurai, Usagi e Yojimbo. Aguardem! Ok, isso aí. Mário, então, muito obrigado. Obrigado, Rosana. Obrigado a vocês todos que participaram no chat. And see you next class. Bye, bye.